Meu amigo, diretor de clube de aventureiros, você que é líder investido, você que faz parte da diretoria, você que está cuidando dos aventureiros, nós estamos então explicando um pouquinho alguns dos detalhes do novo regulamento de uniformes de desbravadores e aventureiros. Então, para os aventureiros, nós temos algumas mudanças, não são muitas, mas são importantes para que você saiba o que realmente está acontecendo no novo regulamento. Como a gente já explicou anteriormente, mas vamos só deixar bem claro esse negócio de que é para 2 anos. Então significa que você tem esse ano e o ano seguinte para fazer as mudanças. Alguns já querem mudar agora, alguma coisa que precisa mudar, e os outros podem esperar até o fim do ano e fazer 2021 sem nenhuma dificuldade. Você vai ver que não são grandes mudanças, mas são para facilitar o seu trabalho junto aos seus clubes de aventureiros. Então você líder, você regional, você departamental, você que está cuidando de aventureiros, preste atenção aí. No nosso regulamento de uniformes, então apresentamos aí sobre o uniforme A ou uniforme de gala. Então usamos o uniforme A porque tem o uniforme de atividades B e o C, mas o uniforme A seria então esse que é o oficial, o de gala, como nós mostramos. E nós temos uma mudança em termos da meia, não é na verdade uma mudança, mas é uma adaptação. Se você está num clima frio, seu clube de aventureiros ele tem atividades e está numa região fria, então existem as opções de você ter meia para as mulheres, justamente porque usando saia vão passar mais frio, então tem aqui as opções da meia cor preta, fio 40, 80, sem detalhes, ou então meia calça cor da pele, desde que padronizado pelo clube, e vocês então no seu clube vão estudar qual que é a melhor maneira para se adaptar se realmente estão num local muito frio. Vamos ver aqui a outra mudança, em termos do uniforme de atividades, é só uma comparação. Esse aqui é o manual antigo e esse aqui é o manual novo, ok? Então, no uniforme de atividades, a gente colocava esse emblema que se chama A4, que era o antigo A4. Né? Agora, na verdade, é o emblema A1. Então, por uniforme de atividades, você pode colocar ou deve colocar o emblema 1. Não vai precisar mudar agora, usa suas camisetas de atividades e tal esse ano, também se quiser usar o ano que vem pode, mas sabendo que final do ano que vem já entra então em vigor todos os itens do regulamento de uniformes, esse novo que estamos lançando agora, 2020. Então temos esse aqui, o uniforme B, que é o do clube. Os uniformes, eles são de atividades, eles são opcionais. Por quê? Porque nós entendemos que a primeira coisa para o clube é lutar para ter o uniforme A, ou então uniforme de gala. E depois, então, que tem uniforme de gala, é óbvio que você, clube, vai precisar de ter um uniforme de atividades. Então, aqui tem as atividades, ou então as orientações para esse uniforme de atividades que você pode fazer aí. A outra mudança tem que ver, então, com a posição dos distintivos das classes. Nós temos 4 classes no Clube de Aventureiros, você sabe muito bem, que começa então com abelhinhas e termina com mãos ajudadoras, e a gente antigamente usava o antigo, o modo antigo, que é na verdade você coloca aqui, esse aqui era o meu antigo, né? Começava então aqui por abelhinha e até mãos ajudadoras. Agora nós colocamos então na ordem correta, que é na ordem que se lê. Então você começa com abelhinhas e vai fazendo as classes, luminares, edificadores e depois, então, mãos ajudadoras. Por que essa ordem? Porque essa é a ordem de leitura, é a ordem que nós fazemos no mundo inteiro. A gente tem uniforme por divisão, nós como divisão temos a nossa maneira de fazer o nosso uniforme, cada divisão é livre no seu departamento com respeito ao uniforme também, mas a gente quis padronizar porque realmente é mais natural. Você não lê da direita para a esquerda, você lê da esquerda para a direita. Então, se você tem 2 pins, troca a ordem dos pins. Se um aventureiro tem 3 pins, só troca a ordem dos pins. Se tem os 4 num bloco só, aí realmente precisa comprar um outro para você colocar então no uniforme, ok? Nós temos agora uma outra mudança, que é a questão, na verdade, uma opção, não é uma mudança, mas uma opção, para facilitar para os clubes, para que a gente tenha realmente cuidado com os nossos meninos e meninas. Então nós temos na tira com o nome a possibilidade opcional, o tipo sanguíneo e o fator RH. Então isso nós tínhamos mais para os líderes, agora estamos também para os aventureiros. Então não significa também que é obrigado você fazer isso agora,
mas eu acho que é uma coisa importante você ir pensando com o tempo de você fazer a tira com o nome e colocar lá CA positivo, CAO negativo, etc. Isso pode facilitar muito, principalmente se está fazendo um desfile, fazendo uma atividade com uniforme e alguém desmaia, alguém tem um problema e que precisa de sangue, por exemplo. A criança não vai saber, se o pai e a mãe estão perto talvez saibam, mas se está no uniforme fica mais fácil. Vamos ver agora então a outra situação que é a do lenço. Então, o lenço, vou dizer para vocês mais uma vez, não houve mudança no lenço. O lenço é esse aqui. Antigamente, na outra dispensação, era o lenço laranja, que significava que você precisava tomar vitamina C, né? Mas, na verdade, esse aqui é o lenço oficial. E esse lenço não teve mudança, mas teve um tamanho maior. Então, nós tínhamos o PM e o G, e agora temos o XG, que é um pouquinho maior. Isso é para gente que é grande. Claro que você não vai usar o XG num aventureiro de 8, 9 anos de idade. Vai ficar tipo um lençol para ele. Esse aqui é só para gente que é grande, tipo 1,80 m, 1,85 m ou mais alto, que aí se o lenço for muito pequeno ele vai ficar aqui, então o lenço com 120 centímetros fica melhor a aparência, tá ok? Então não há mudança, tanto de líder como de aventureiro, os dois tamanhos, porque há pessoas que estão adultos no clube que não são líderes, eles usam esse lenço aqui e tal. A mesma coisa com respeito à faixa. Então a faixa de especialidades também fizemos um tamanho maior, que é para aqueles que têm muita especialidade. São poucos os que têm muita especialidade, mas aí com esse tamanho maior vai ser mais fácil de colocar as especialidades. Nós temos aí as nossas especialidades que tranquilo vão caber na sua faixa maior, se for o caso. Depois que vamos ter mais algumas especialidades, isso vai ser futuramente. Então, se alguém precisar de 2 faixas para colocar as suas especialidades, ele na verdade vai usar somente uma no uniforme e depois num outro dia ele usa a outra faixa. Nunca se usam as 2 faixas cruzadas ou coisa assim no uniforme de aventureiros. E também no uniforme de desbravadores é a mesma coisa. Uma outra coisa que agora é oficial é o nosso PIN de batismo. Então o PIN de batismo que era dos desbravadores, então agora oficialmente também é dos aventureiros. Então se o seu aventureiro é batizado ou foi batizado, ele recebe o PIN de batismo. Quando ele se torna desbravador, ele continua com o PIN de batismo dele no uniforme de desbravador. É o mesmo PIN, não é diferente de aventureiro e desbravadores, é o mesmo PIN e aí tem o uso dele no bolso conforme está escrito aqui. A outra, volta um pouquinho aqui, a outra é sobre a jaqueta. Então, se o seu clube de aventureiros está num lugar muito frio, nós temos então algumas orientações. Se é num lugar muito frio, que tem reuniões que realmente eles sofrem porque a manga é curta, então nós temos 2 opções. A primeira delas é a jaqueta. Nós simplificamos o assunto da jaqueta. A jaqueta é de frio, é preta e ela não tem detalhe nenhum. É só o logo, que é o logo do aventureiro, que é colocado colorido aqui, tá ok? É o A1. Então essa situação da jaqueta não é para você pensar, bom, tem que ter uma jaqueta oficial, é obrigado ter a jaqueta. Não. Se o seu clube está num lugar frio, você pode fazer um plano com os aventureiros, com os pais, para comprar uma jaqueta. Pode ser numa loja que tem uma jaqueta sem detalhes, para comprar tudo igual para eles, ou então nos nossos provedores oficiais, nos nossos fornecedores oficiais, que alguns deles trabalham com a jaqueta e têm ela à disposição, desde que esteja com esse logo aqui. Esse aqui então é oficial. Se você tem uma jaqueta antiga, você tem 2 anos para você usar a jaqueta, os meninos crescem rápido, logo eles vão precisar de colocar uma outra jaqueta. Agora temos a segunda opção, que é a camiseta térmica ou a segunda pele. Então essa é às vezes até mais fácil, se não é muito frio, você compra então essa camiseta numa loja aí onde vendem lojas com esse tipo de camisa, né? Porque ela não tem detalhe nenhum. Ela é branca e ela usa a segunda pele com a manga comprida. Então o menino usa aquilo lá e então por baixo da camisa, ou a menina por baixo da camisa, protege um pouquinho do frio, você pode ter essa opção aí.
A outra informação, que agora está oficial mesmo, é a do colete dos aventureiros. Nós temos agora o nosso colete dos aventureiros, onde você vai poder colocar seus trunfos, seus pins, etc. e tal. Se você tem trunfo que trocou de um aventuri para outro aventuri, um Olimpori aí de aventureiros, uma atividade de aventureiros, Olimpori é mais para desbravadores, mas alguma atividade de aventureiros que você tem, então, algum trunfo a mais, quer trocar e tal, vai por aonde? Coloca, então, no colete. E você que trabalha com aventureiro sabe que o colete é muito útil para a gente nas atividades normais com aventureiros, porque você precisa de bolsos para colocar coisas e tal, né? Você precisa facilitar essas coisas de atividade com eles, então esses são as duas cores para o colete de aventureiros, azul marinho ou vinho. Tanto faz a quantidade de bolsos. Se você tem uma costureira aí que pode fazer de graça para você ou cobrar muito pouco, então você compra o tecido na cor azul marinho ou vinho e você mesmo no seu clube pode fazer o seu colete. E desde que tem então essas especificações que nós colocamos aí, como vai ser dentro ou na parte do colete, na frente e atrás do colete. A outra informação é com respeito ao bandeirim de unidade. Na verdade, isso aqui é apenas um ajuste, então não se preocupe com isso, tá ok? Não se preocupe muito com isso, você tem 2 anos também, se for o caso, é apenas um ajuste de tamanho. Então, os bandeirins, eles têm que ser um pouquinho mais estreitos nessa ponta aqui do que nessa aqui. Então, eles não são exatamente retangulares. Essa parte aqui é um pouquinho menor. Então, essa aqui é a diferença, são 32 centímetros, então é só um pouquinho menor do que estava no regulamento anterior. Vamos agora então para a definição do que é direção. Então, no nosso manual a gente tem a informação, mas algumas vezes a pessoa esquece, não sabe direito como é que é. No próprio regulamento de uniformes vai aparecer algumas vezes a palavra direção e algumas vezes diretoria. Qual é a diferença de direção para diretoria? Então, de direção, o que é direção? Direção são diretoria mais os conselheiros e mais os instrutores, ok? Essa é a direção geral. Agora, a diretoria, então, é só o diretor associado e o secretário do clube, tá ok? Esses poderão, então, acrescentar no uniforme. Então, veja, todos esses podem acrescentar no uniforme. Antes era só diretoria, agora é todos aqui da direção, O que é? Então, por exemplo, a tarjeta de identificação. Então, se você quiser usar, você é conselheiro, quiser usar, você é instrutor, quiser fazer também a sua tarjeta de identificação, você pode fazer. A outra coisa que muitos queriam, e nós entendemos de que é importante de alguma maneira, é o torsal. Quem pode usar o torsal? Então, agora com o novo regulamento de uniformes, há uma abertura, não é obrigado, é opcional, não é que todo mundo tem que ter, não é isso, mas se algum conselheiro do seu clube quiser ter o torsal, ou então se algum instrutor quiser, ou alguém da diretoria e da direção quiser o torsal, eles podem usar desde que realmente é uma função que vai precisar usar o apito. E às vezes a gente ensina mesmo para o aventureiro o uso do apito, então abriu a oportunidade para mais algumas pessoas. E por falar em torsal, você está vendo que o meu torsal não é verde e amarelo. Mas como, se eu sou brasileiro, eu não uso verde e amarelo? É que na divisão sul-americana, nós usamos, juntamente com a Associação Geral, o torsal amarelo-ouro. Então, somente o líder mundial de aventureiros e mais os líderes de aventureiros das divisões e as respectivas secretárias que podem usar, então, o torsal amarelo-ouro. Você que é do Brasil, você vai usar esse tipo de torsal aqui, tá ok? Que é o mesmo para desbravadores, que representa o país onde está o seu clube funcionando. Vamos ver agora aqui, com respeito à platina, tem só uma orientação aqui, especificando mais as atividades aqui, principalmente das secretárias dos campos e tudo, tem aqui. E aqui, então, temos um uniforme exclusivo para casamento, que agora já está no regulamento também. Então, se você é líder investido de aventureiros, e você, então, quer se casar com um uniforme de aventureiros, então você, o homem, líder investido, vai usar um blazer branco. E aí tem a especificação, tem as informações como é, a própria associação ou missão tem aí as orientações para te ajudar nisso aí. Isso é só para, então, o líder investido. É claro que a mulher, ela vai casar com o véu branco e tudo, algumas até querem talvez usar o lenço de alguma maneira e tudo, então por isso a gente só fez esse ajuste, porque isso aqui não existe em lugar nenhum, só existe na divisão sul-americana. É claro que alguns lugares do mundo já estão copiando, porque a gente ama muito aventureiros, ama muito o clube e até no casamento alguns querem casar com uniforme de aventureiros, então essa é
uma opção aí para o uniforme de casamento. Agora, a posição dos itens no uniforme, só para mostrar para você, então a ordem que então fica trocada aqui, você lê da esquerda para a direita, então está aqui começando abelhinhas e terminando então em mãos ajudadoras. Você teve aqui uma visão rápida sobre as mudanças do uniforme no caso de aventureiros, você notou que são poucas coisas, mas eu quero que você continue bastante animado no clube, fazendo os seus meninos e meninas e os seus pais, os filhos da igreja, os seus pais, os visitantes e seus pais, quer dizer, toda a família de aventureiros envolvida em realmente preparar esses meninos e meninas para as melhores aventuras da vida deles, dentro do clube de aventureiros. Maranata!